mas nós estamos em um evento fundamental, crucial, de diálogo, de reflexão, e eu me sinto honrado em poder estar aqui, fazer parte desta mesa, estar ao lado dos professores que ministraram, professor Rubens, professor Elane, que já nos trouxeram aqui importantes aportes acerca desse assunto, que é o relacionamento entre a religião com a ciência. O propósito da minha exposição aqui, como fora dito, é falar sobre o direito de dialogar. Quais seriam os argumentos, pontos de partida jurídicos ou os pontos de partidas jurídicos, os fundamentos também de natureza filosófica, que legitima esse tipo de diálogo. Mas antes de entrar propriamente na reflexão a que me propus, existem algumas premissas que eu gostaria de assentar aqui inicialmente, até para fundamentar melhor aquilo que depois irei apresentar. É claro que alguns pontos aqui já foram muito bem abordados pelos preletores na parte inicial, e eu, de certa maneira, vou somente reiterar alguns aspectos para que fique nítido a todos aqui o meu ponto de exposição aqui nessa tarde. A primeira premissa que eu gostaria de esclarecer aqui é que ciência e religião são conceitos multifacetados. Ou seja, primeiramente nós precisamos ter isso em mente ao falarmos sobre o diálogo da ciência com a religião. Mas o que nós queremos dizer quando nós utilizamos essas duas palavras, ciência e religião? Nós precisamos esclarecer, primeiramente, sobre o que nós estamos nos referindo. Primeiro que a palavra ciência, ela não tem uma definição uníssona, uma definição clara. E é importante nós termos isso daqui de maneira muito evidente, porque se nós não esclarecermos os termos, se nós não entendermos primeiramente a linguagem, os conceitos que nós estamos utilizando, nós podemos chegar a conclusões equivocadas também. A linguagem, as palavras, os termos, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da comunicação formal, são muito importantes. Quando nós falamos, de certa maneira, sobre diálogo entre ciência e religião, geralmente nós estamos idealizando um tipo específico de ciência e um tipo específico de religião. Só que nós sabemos, de maneira clara e histórica, que o conceito de ciência não é um conceito tão fácil de definir. O que é a ciência? Qual o ponto de partida da ciência? O que eu digo que é ciência? O que eu posso categorizar como sendo ciência? Mais do que isso, a forma como cada âmbito da própria ciência se relaciona com uma religião são aspectos distintos. Por exemplo, a forma como as ciências biológicas se relacionam com a ciência é muito diferente da forma como as ciências matemáticas, e principalmente com as ciências humanas e sociais se relacionam com a religião. Ou seja, nós precisamos ter em vista o conceito que nós queremos ter aqui sobre ciência. Mas até para termos um conceito de ciência, nós temos um longo histórico do estudo, principalmente da filosofia, da ciência, para tentar esclarecer o que é ciência. E daí nós sabemos que existem teorias e perspectivas sobre o que é a própria ciência. Ciência seria algo que explica a realidade? Será que nós poderíamos entender a ciência do ponto de vista da realidade, ou aquilo que é chamado na academia de realismo? Será que ciência é tudo aquilo que eu posso provar, ou somente aquilo que eu posso provar? Ou seja, existe uma gama de conceitos e uma linha histórica
muito interessante para nós até mesmo definir o que é ciência. O Alvin Plantinga, ele tem uma ilustração muito interessante, ele é um filósofo norte-americano, e ele disse da seguinte maneira: assim como o xadrez, o basquete e o pôquer são tipos de jogos, cada um desses jogos tem um tipo de regra específica. E isso se aplica também em relação à ciência. Isso é fundamental. O Plantinga vai dizer que talvez, de maneira resumida, a melhor forma de nós compreendermos o que seja ciência, talvez seja caracterizando ela no sentido de tudo aquilo que se aplica a uma atividade. Primeiro, sistemática e disciplinada que visa descobrir a verdade sobre o mundo. Obviamente que aqui o Plantinga está utilizando um conceito realista da ciência, no sentido de que o propósito essencial da ciência é fazer declarações de verdade acerca da realidade. E nós sabemos que há uma distinção entre verdade e realidade, principalmente para fins filosóficos. Realidade é aquilo que há, realidade é aquilo que existe. A verdade é uma declaração correta acerca dessa realidade. Nesse sentido, a ciência tem essa pretensão de declarar a verdade sobre a realidade. Mas, ainda que nós possamos chegar a esse conceito realista sobre o que seja a ciência, como muito bem foi apresentado aqui, não necessariamente aquilo que é a realidade conseguirá ser acessado pela própria ciência, na medida que nós precisamos de alguns pressupostos para fazer essa interpretação da realidade. O segundo ponto que nós precisamos entender é também o conceito do que seja religião. O que é religião? Não existe um conceito definido do que seja religião, obviamente. E isso é importante diante da multiplicidade da existência de fenômenos religiosos, de tipos diferentes de espiritualidade. Cada um tipo dessas religiões também tem uma forma peculiar de se aproximar ou de se apropriar da discussão científica. Obviamente que, ao falarmos sobre diálogo com a religião, nem todas as religiões estão interessadas no diálogo com a ciência. Obviamente que nós poderemos fazer aqui a apresentação, um panorama daquelas principais religiões que buscam esse tipo de diálogo, que são principalmente as religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e principalmente o cristianismo, que são religiões que tentam dar uma explicação de si a partir das suas próprias convicções e as suas próprias teorias acerca do que seja ciência. E, principalmente, o cristianismo está preocupado em se aproximar ou ter um diálogo adequado com a ciência. E a própria história vai demonstrar isso, obviamente. Mas nem todas as religiões buscam esse diálogo. Obviamente que nós poderíamos afirmar que religiões como o hinduísmo, por exemplo, têm uma aproximação da ciência de maneira muito distinta. Religiões místicas que estão interessadas tão somente no plano transcendental estão pouco se preocupando com o que seja ciência. Então, ao falarmos aqui sobre o diálogo entre a ciência e a religião, nós precisamos ter isso como ponto de partida. Nem tudo aquilo que nós estamos falando por religião quer, de fato, entrar nesse diálogo. Nós precisamos entender quais são as religiões que se propõem a esse tipo de diálogo. O segundo aspecto aqui, como premissa fundamental da minha exposição, é que o diálogo entre ciência e religião não envolve somente a questão das origens. É muito comum haver um reducionismo nessa discussão ou nesse diálogo para debater, por exemplo, a origem da humanidade e, principalmente, a origem do universo. É claro que esse ponto é o ponto central nesse diálogo, não há dúvida disso.
porque a partir dessa reflexão das origens da humanidade, das origens ou da origem do universo, é que nós vamos desenvolver a partir daí as nossas premissas, as nossas assertivas. Só que o diálogo entre a ciência e a religião não se reduz somente a esse âmbito de discussão. Por quê? Porque existe uma infinidade de outros aspectos do conhecimento que precisam ser levados em considerações e que são pontos essenciais que nós, como estudantes, como profissionais, como todos aqueles que querem entrar nesse diálogo, precisamos ter em consideração. Um dos aspectos que eu julgo fundamental colocar nessa discussão, primeiramente, é a epistemologia. Já foi dito aqui pelo professor Rubens aspectos fundamentais da epistemologia. E o que é epistemologia? É a teoria do conhecimento. E nesse aspecto, a ciência, ela precisa receber um suporte teórico fundamental. Quais são os limites do conhecimento do ser humano? Até que ponto o ser humano pode conhecer? Qual a diferença que existe entre o conhecimento que é extraído através da experiência científica e o conhecimento que eu possa receber através de uma revelação, ainda que seja especialmente uma revelação baseada exclusivamente nesta ou naquela outra religião. Discutir esses pontos epistemológicos sobre a forma como nós conseguimos acessar a verdade, como nós declaramos aquilo que nós acreditamos e os nossos pressupostos, é algo fundamental nesse diálogo. Mas não somente isso. O diálogo entre a ciência e a religião tem também um outro ponto que é crucial, que é o âmbito da ética. Não é possível você falar em ciência se você não tiver um ponto de partida ético. É por isso que nós falamos hoje em dia sobre a bioética. O cientista, ele pode chegar a conclusões acerca de um invento, acerca da composição química de alguma coisa. Mas é somente a ética que vai estabelecer princípios sobre a forma como aquele experimento ou aquilo que foi produzido pelo cientista pode ser utilizado. Isso não é o âmbito da ciência. Aí está o âmbito da discussão ética. E na discussão ética, nós precisamos utilizar valores e pressupostos que são oferecidos e que são entregues, seja pela filosofia, ou seja, principalmente pela religião. O terceiro ponto aqui, ainda como consideração inicial, é que houve uma grande mudança do parâmetro da justificação científica. Ou seja, inegavelmente, nós precisamos fazer uma avaliação histórica para entender que a forma como nós justificamos ou legitimamos algo que seja pretensamente científico. O professor Rubens já traçou aqui um panorama abrangente acerca desse aspecto, mas eu lembro também, principalmente o pensamento de um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard, que ele estabeleceu algumas considerações pertinentes acerca daquilo que hoje em dia é considerado ou chamado de pós-modernidade, e ele vai tratar isso como a chamada condição pós-moderna. O que Lyotard apresenta em um relatório, uma pesquisa que ele apresenta ali na Universidade de Quebec, ele faz um estudo sobre a forma como as civilizações construíam ou estavam construindo no século passado, meados, final do século passado, as formas de conhecimento. E o Lyotard apresentou algumas questões interessantes
que ele vai primeiramente demonstrar a forma como se concebia o conhecimento na era da modernidade, principalmente na era do iluminismo. Mas antes de falar sobre esse período, nós precisamos lembrar o conhecimento no período medieval ou no medievo, em que o conhecimento e a ciência, principalmente, ela tem o propósito de trazer revelações acerca de Deus. Alguém às vezes critica o período medieval, dizendo que é a era das trevas, mas é exatamente do período medieval que nós vamos extrair os princípios fundamentais da ciência que até hoje nós utilizamos. Então, muito diferente de se afirmar que o período medieval foi uma era negra, uma era terrível para a ciência, não. O período medieval foi fundamental para estabelecer princípios que fundamentam a ideia da ciência na atualidade. A questão é que, com o iluminismo e com o surgimento, principalmente da modernidade, nós temos uma ruptura muito grande entre a religião, por um lado, é colocada de um lado, e do outro lado nós temos a ciência, que é elevada a um patamar agora de supremacia nas esferas de conhecimento. Ou seja, dentro desse período do iluminismo, a ciência ela é autorreferente, ela se justifica a si mesma, ela será responsável, dentro dessa perspectiva, de trazer soluções aos problemas do ser humano. Ou seja, existia uma utopia em entender que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Em certo sentido, existia uma grande lealdade ao fazer a ciência. Mas, obviamente, nós sabemos que a modernidade não conseguiu oferecer isso para a sociedade, para a humanidade. Por quê? Porque nós tivemos as duas grandes guerras mundiais e a ciência não conseguiu resolver todos os nossos problemas, aliás, não resolveu os nossos problemas. E é exatamente a partir desse aspecto que o Lyotard vai dizer que nós chegamos a um outro contexto agora. Ele vai falar que nós chegamos ao período da pós-modernidade. E a forma como nós produzimos o saber, e principalmente a ciência, nesse período é diferente. Se até então a ciência ela também se estrutura como uma metanarrativa, como uma visão de mundo que pode solucionar os problemas da humanidade, agora, quando nós chegamos no período da pós-modernidade, a ciência não consegue resolver isso. Aliás, nenhuma visão de mundo que seja totalizante, ela pode solucionar os problemas do mundo. O que é interessante é que a perspectiva de Lyotard, ela tem ou pode receber muitas críticas. Mas, em certo ponto, nós precisamos considerar que Lyotard não estava dizendo o que era melhor para o conhecimento, ele estava fazendo uma descrição daquilo que acontecia. E nesse ponto ele vai defender algo, ou vai apresentar algo que acontece hoje. Ele vai dizer, olha, já que a ciência não tem a última palavra sobre todas as coisas, nesse período da pós-modernidade, a ciência ela é utilizada somente em termos de performance. A ciência não é mais utilizada no sentido de desvendar a verdade, não. A ciência não busca mais a verdade, mas aquilo que funciona. E se, na verdade, a ciência agora ela tem uma visão pragmática, ela só deve servir aos interesses. E se a ciência só serve aos interesses, significa dizer, portanto, que a ciência ela pode ser utilizada para a defesa de âmbitos de poder, de dominação, e, inclusive, para legitimar este ou aquele tipo de discurso. Essa crítica que Lyotard vai fazer, ela é pertinente, porque é importante para nós olharmos hoje para a ciência de uma maneira crítica também, entendendo que o fazer a ciência na atualidade não é algo neutro. Por trás da ciência há também interesses, existem fatores políticos, existem fatores monetários, econômicos que estão envolvidos dentro disso daí. E ao nos apropriarmos e termos isso em consideração, precisamos tirar uma visão inocente do que seja a ciência, a partir daí fazermos uma reflexão adequada
do relacionamento que existe entre ciência e religião. Com isso em mente, eu prossigo para dizer ou para fazer aqui alguns apontamentos fundamentais sobre a legitimidade do diálogo entre ciência e religião. Esse diálogo ele é legítimo? Eu tenho certeza plena de que esse diálogo ele é legítimo. E eu começo por dizer ou por apresentar algumas assertivas iniciais sobre esse ponto. Primeiro, por que esse diálogo ele é legítimo? Primeiro, porque a ciência depende de pressupostos, as quais ou os quais ela mesma não pode comprovar. O professor Rubens falou aqui de maneira muito direta e cristalina acerca dos pressupostos que movem o coração ou os desejos de uma pessoa. O que eu tenho em mente aqui, primeiramente, é que a própria ciência, ela se vale de pressupostos que o próprio método científico ele não pode comprovar. Por exemplo, a ciência, ela precisa confiar nos sentidos do ser humano. Só que a própria ciência não tem um método para comprovar que os sentidos do ser humano são confiáveis. Esse tipo de avaliação é importante, porque todas as vezes que nós vamos propor um diálogo entre ciência e religião, alguém vai dizer, olha, mas a religião não é comprovada cientificamente. Ora, mas existem muitos aspectos da própria ciência que não são comprovados. Os cientistas utilizam pressupostos fundamentais ou premissas, que nós chamamos de premissas teóricas, para a partir daí fazer a ciência. Por exemplo, a racionalidade da mente. O cientista precisa partir do pressuposto que a sua mente utiliza a razão. Mas de onde eu tiro um padrão de julgamento científico da racionalidade da minha mente? Como é que o Dawkins, por exemplo, vai provar que a racionalidade dele está certa em termos de uma ciência que depende de comprovação? O que eu estou dizendo aqui é que a ciência, baseada no naturalismo científico, que acredita que só é ciência aquilo que é comprovável, ela é frágil, porque ela precisa desses pressupostos. A ciência precisa de princípios lógicos e matemáticos. Um cientista, quando vai fazer ciência, ele precisa se valer, por exemplo, do princípio lógico da não contradição, como diria Aristóteles, ou seja, duas assertivas contraditórias não podem estar certas ao mesmo tempo. Eu preciso me valer, por exemplo, da lei do terceiro excluído, ou é isso ou aquilo outro, e nunca um terceiro. Esses princípios lógicos, eles são informadores da vida em sociedade, fundamentais para um discurso compreensível e principalmente para a ciência. Agora a pergunta que se faz é, a ciência pode comprovar que os princípios lógicos e a própria matemática está certa? Não. Veja a matemática. A matemática nada mais é do que uma concepção abstrata. Você não sai pela avenida do CPA e encontra o número 2. Alguém encontrou o número 2? Ou o número 100? Alguém encontrou? Se você encontrou, tem um problema mental, obviamente. Ninguém encontra. Você pressupõe os números, porque são entidades abstratas. São criações do ser humano, mas que têm uma certa organicidade e logicidade. É por isso, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, que a ciência não pode explicar tudo. A ciência não pode explicar o que é o belo. Como eu faço uma definição científica entre o belo e o feio? É por isso que, se alguém disser para você, você é feio, você responda para ele, prove cientificamente isso daí. Isso se você se valer desse pressuposto científico. Obviamente, muitas coisas não podem ser provadas. A ética e os valores. Como você prova o que é certo? Como você prova uma ação que é verdadeira?
Como você prova uma ação que é moralmente aceitável? A ciência, ela não consegue chegar a esse ambiente. Por quê? Porque ela precisa se valer de alguns pressupostos. A ciência precisa, por exemplo, se valer de uma ideia de uniformidade científica. Eu cito a exemplo a teoria da relatividade, no sentido em que Einstein pressupõe que a velocidade da luz ela é constante entre os pontos A e B. A ciência, para ela ser ciência, ela deve pressupor a constância. Mas quem prova a constância? A constância ela é explicada em termos de passado e nunca em termos de futuro. O que diz para você que a luz continuará a mesma daqui a 1 minuto ou no próximo dia? Você pressupõe que isso vai acontecer. Ou seja, ela precisa ter, a partir desses pressupostos ou dessas premissas, fundamentos para o fazer ciência. Em outras palavras, a ciência, ela é também dependente de alguma coisa e principalmente de pressupostos teóricos. E, ao mesmo tempo, como a ciência depende de alguns pressupostos, a religião pode oferecer esses pressupostos. Digo, a religião que esteja interessada nesse diálogo e nesse âmbito de discussão. A religião oferece um fundamento plausível para a racionalidade do mundo, para a ordenação do mundo, para a forma como nós compreendemos todas as coisas. Enquanto o naturalismo científico, ele se fundamenta na ideia de caos e desordem, e que a partir da desordem, tudo que existe veio a existir, e aqui eu estou me referindo à ciência, que tem como pressuposto uma cosmovisão naturalista e materialista, esse tipo de ciência, ela contraria essa ideia de ordem que nós temos na nossa mente. Mas a religião, a par da crença em um Deus, em uma entidade, em um Criador, vai apresentar o motivo pelo qual o mundo tem ordenação, porque eu raciocino de maneira adequada, por quê? Porque existe um legislador que criou leis. Se existem leis na natureza, leis não são criadas aleatoriamente. Eu preciso de um legislador que cria essas leis. Assim como existem as leis da República, deve existir também um legislador que criou as próprias leis da natureza. A religião oferece bases fundamentais para a existência de valores e de princípios éticos. Nós sabemos que para a ciência existir, deve existir uma busca pela verdade, uma busca pela imparcialidade. Mas vejam, o que é a verdade? O que é a imparcialidade? Da onde eu extraí a ideia de que eu devo buscar a verdade, a honestidade? Esses valores não podem ser oferecidos pela ciência, mas somente a partir de um ponto de partida que saia desse plano e ofereça algo além. A confiabilidade da mente, dos sentidos, por exemplo, também são bases e pressupostos pela própria religião. E aqui eu cito um autor que eu utilizo como base teórica, que é o professor Jonatas Machado, professor da Universidade de Coimbra. Ele diz da seguinte maneira: a própria possibilidade da razão, da ciência e do conhecimento científico pressupõe uma racionalidade inerente ao universo, à vida e ao ser humano. Esta racionalidade só tem verdadeiro sentido para quem postule a criação racional de todas as coisas e parta daí para justificar o quadro de proposições necessárias ao pensamento racional, abstrato, lógico e científico. Isso aqui se aplica tanto às ciências biológicas, mas também às ciências sociais. Da onde nós extraímos essa ideia de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana? Nenhum pensamento científico por si só pode prover esse tipo de embasamento,
principalmente as visões que partam do caos e da aleatoriedade. Somente a partir de um pressuposto da existência de um legislador que estabelece essas regras é que eu chego à concepção desses valores. A partir dessas premissas, nós podemos fazer alguns aportes dos fundamentos jus-filosóficos para esse diálogo. Primeiro, é importante que exista diálogo entre ciência e religião por conta de um fundamento essencial, que é a liberdade de consciência, pensamento e de expressão. Todo ambiente em que as ideias sejam cerceadas, todo ambiente em que eu não tenha liberdade de manifestar o meu pensamento, obviamente que eu estou vivendo em um ambiente autoritário, não é um ambiente acadêmico. A liberdade de consciência significa dizer que o ser humano, que o indivíduo, ele tem o direito de pensar por si mesmo, e o Estado não tem o direito de intervir na mente dele para fazer com que ele pense dessa ou daquela outra maneira, ainda que seja de maneira externa, cerceando a sua liberdade. A liberdade de consciência, de pensamento e principalmente de expressão é um direito fundamental ao ser humano. Você imagina se nós não tivéssemos um ambiente de diálogo? É um ambiente de opressão. Essa liberdade de expressão, ela está abrigada, obviamente, pela nossa Constituição. Ela tem abrigo na legislação internacional, mas não somente do aspecto do ponto de vista jurídico, mas é algo que diz respeito à essência do ser humano. Essa ideia que às vezes há, ou essa afirmação de que não pode existir um diálogo entre ciência e religião, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é um cerceamento a essa liberdade. Aqueles que dizem que a ciência deve ter liberdade para que as pesquisas sejam produzidas, ao mesmo tempo que um religioso tenta entrar nesse debate, ele diz, não, você não pode, porque você é religioso. O teu ponto de partida é a religião. E como o teu ponto de partida é a religião, por si só, ainda que ela tenha uma afirmação ou pretensiamente científica, não tem espaço aqui. Ora, isso é um cerceamento da liberdade de expressão. Isso é um cerceamento à liberdade de produção. O professor Jonatas Machado, ele diz, à luz da liberdade de consciência, pensamento e expressão, é inadmissível que na esfera de discurso público, porque fazer ciência é discurso público. Fazer ciência é ir para a esfera pública e defender suas teorias e suas ideias, ele afirma. É inadmissível que se pretenda restringir o debate em torno da origem do universo, da vida e do ser humano, nas suas dimensões religiosas, filosóficas, históricas e científicas. Observe isso daqui. Se eu restringo do debate uma dada teoria ou um grupo de pessoas por conta da origem daquela ideia, primeiro que eu estou cometendo a chamada falácia genética. O que é a falácia genética? É proibir um argumento por conta da origem dele. Como é a origem religiosa, eu devo proibir aquele argumento por conta da origem. Só que a racionalidade e a assertividade de um argumento não se baseia necessariamente na sua origem, mas na plausibilidade do argumento em si. E mais, quando eu faço isso, quando eu rejeito um grupo para não deixá-los ir até a esfera científica para debater, eu estou criando aquilo que o professor Jonatas Machado chama de privilégio epistêmico, ou seja, eu privilegio uma teoria e todas as outras não podem ter acesso àquele âmbito de atuação. Isso não é fazer ciência, obviamente. Fazer ciência requer estar preparado para ser criticado. O chamado mainstream, que é aquele pensamento contemporâneo ou mais aceito na academia, ele tem que estar preparado para ser criticado. O professor Rubens aqui
falou do pensamento de Thomas Kuhn. E o Thomas Kuhn tinha algo interessante que ele dizia, que o que muda a ciência é aquilo que ele chama de revolução científica, ou seja, é quando há uma mudança abrupta de pensamento. Não necessariamente a ciência ela é cumulativa. Para haver uma ruptura, uma mudança paradigmática na ciência, eu tenho que mudar a mentalidade de maneira profunda. Mas para haver uma mudança de mentalidade profunda, a academia precisa estar aberta a esse debate e aceitar, em algum sentido, que é possível que a teoria mais defendida esteja errada. E nesse aspecto, quando se defende a ideia da teoria da evolução ou qualquer outro aspecto que rejeite por si só a ideia de um criador, de um legislador, de uma entidade que criou todas as coisas, obviamente que isso é também um cerceamento dessa liberdade. O professor Jonatas Machado, ele diz: não faz qualquer sentido acusar as crenças religiosas de viverem à margem dos fatos e das evidências científicas e, ao mesmo tempo, impedir o acesso ao espaço público. Precisamente aquelas que pretendem apresentar, debater e interpretar na esfera pública os fatos e as evidências históricas, arqueológicas ou científicas que alegadamente corroboram ou desmentem as suas proposições de fé. Ou seja, é preciso permitir que qualquer perspectiva tenha acesso ao debate, ou como nós estamos afirmando aqui, ao diálogo. Mas observe bem, existem 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro que esse diálogo da religião com a ciência pressupõe, é claro, que esta religião que vai ao diálogo com a ciência esteja disposta também a oferecer argumentos científicos. Não estou dizendo aqui que o simples fato de uma religião ir ao debate científico oferecendo razões religiosas sejam suficientes. Eu acho que ela precisa ir ao debate, mas oferecer argumentações científicas. E, nesse sentido, como afirmei no início, nem todas as religiões estão interessadas. É por isso que afirmo que o direito ao diálogo não se deve à liberdade de crença. A liberdade de crença ela é abrangente e é um direito fundamental, muito importante. Mas, em se tratando de direito, no que diz respeito ao diálogo entre ciência e religião, eu estou me referindo tanto à liberdade de expressão, mas uma outra liberdade, qual é? Que é a liberdade acadêmica. Essa liberdade acadêmica que é fundamental. A liberdade acadêmica pressupõe o quê? Pressupõe a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, abrangendo os indivíduos que tomam parte nas relações pedagógicas. Ou seja, a liberdade acadêmica pressupõe a possibilidade de produzir teorias e perspectivas, ainda que contradigam o pensamento dominante. Isso diz respeito ao professor e diz respeito também ao aluno. Nesse ponto, eu lembro aqui que essa liberdade acadêmica ou essa liberdade de cátedra, ela tem fundamento, inclusive, em declarações da ONU, em que se afirma da seguinte maneira, que o corpo docente do ensino superior tem direito à manutenção da liberdade acadêmica, ou seja, o direito, sem constrição por doutrina prescrita, à liberdade de ensino e discussão, liberdade na realização da pesquisa e divulgação dos seus resultados, liberdade de expressão, liberdade de opinião, independentemente da opinião ou do ponto de vista daquela instituição. Isso é liberdade acadêmica. Se nós não temos liberdade acadêmica, ainda que seja para defender uma perspectiva científica com fundamento,
ainda que transversalmente na religião, nós não temos liberdade acadêmica. Nós precisamos possibilitar isso daí. É por isso que o professor Jonatas Machado vai afirmar também: se as críticas ao naturalismo evolucionista no espaço público fossem proibidas por serem inerentemente religiosas, isso significaria que ninguém poderia contestar e refutar perspectiva filosófica e científica. Se o ponto de partida é o evolucionismo ateu, e eu não posso criticar esse tipo de perspectiva, que liberdade que existe na seara acadêmica? Nenhuma liberdade. Uma perspectiva que não pode ser contestada não é uma teoria científica, é um dogma, e nesse caso é um dogma religioso. Ou seja, ela precisa estar preparada para receber esse tipo de crítica. É isso que faz a ciência. E o suporte para esse diálogo, para viabilizar esse embate, é exatamente essa liberdade acadêmica, que é uma liberdade ampla. O professor Jonatas Machado ele diz algo também interessante. Não cabe às autoridades legislativas, administrativas ou judiciais pretender evitar ou encerrar um debate em que deve ser aberto e livre, independente da sua duração e do seu desfecho. A ciência não pode ser dirigida pela política. É um perigo muito grande quando nós dirigimos o fazer científico através de ordens legais, em que determina-se de cima para baixo o que deve ser ensinado ou o que não deve ser ensinado. Obviamente que existe um núcleo fundamental de disciplinas que devem ser seguidas. Mas quando o Estado começa a interferir em demasia na liberdade acadêmica, isso prejudica propriamente o fazer ciência. Eu me recordo, por exemplo, de um documentário que está na internet chamado Expelled, ou Expulsos, de um grupo de professores que rejeitavam aqueles que defendem, ou que defendia naquela ocasião, o design inteligente para participar de um debate na universidade. Ou seja, que diálogo que é esse? Uma teoria que não pode ser contestada, que tem medo de ser criticada, obviamente que não é uma teoria científica. O diálogo ele deve pressupor essa abrangência, essa oportunidade de oferecer ideias, perspectivas e teorias acerca de qualquer ambiente de atuação. Por fim, eu digo que um terceiro ponto que fundamenta esse diálogo é a tolerância social. Nós falamos aqui de diálogo entre ciência e religião. Mas o fato é que ciência, enquanto ciência, e religião, enquanto religião, não discutem, porque são objetos. Quem discute são as pessoas. Quem dialoga são as pessoas. Ou seja, nesse sentido, é preciso haver, é necessário que se defenda essa tolerância, essa possibilidade do envolvimento de todos aqueles que participam da academia ou da própria sociedade. Isso é tolerância social. A tolerância significa eu permitir que alguém que pense diferente de mim tenha a mesma liberdade que eu tenha na comunidade acadêmica. Isso é tolerância. Aqueles que não permitem que defensores de uma perspectiva, ainda que seja uma perspectiva transversalmente, que o fundamento na religião tenha direito a esse diálogo, volto a repetir, isso não é ciência, isso é um tipo de doutrinação que não pode ter espaço no fazer científico. São essas as minhas considerações iniciais acerca desse tema. Muito obrigado.